Agora a gente vai usar o DNS autoritativo que a gente criou, em vez do arquivo /etc/hosts, para poder resolver o nome das páginas. Então agora, em vez de utilizarmos o arquivo /etc/hosts para resolver os nomes das páginas, usaremos um DNS autoritativo para isso. No arquivo /etc/resolve.conf, iremos apontar para o nosso servidor DNS, cujo IP é 192.168.1.200, como a gente configurou anteriormente. Nele estarão configuradas as zonas ava.br e acme.com.br, por exemplo. Através do VI, a gente vai editar o arquivo resolve.conf. Então, vi/etc/resolve.conf, e vai colocar lá name server e apontar para o DNS autoritativo que a gente criou. Então, 192.168.1.200. Se você reparar, a gente vai ter mais de uma zona configurada no nosso DNS. Isso daí é muito característico aí dos provedores que prestam serviços, tá, de páginas web e de DNS também. Quando você hospeda um site numa empresa, tá, que presta esse tipo de serviço, eles também cedem, tá, o seu servidor DNS para você configurar o seu domínio. Aí você vai lá no registro BR e vai apontar, desculpa, tá, mas eu estou começando a ficar resfriado, né? E você vai lá no registro DNS e vai dizer ao registro BR, tá, que quem cuida do seu domínio são os DNS daquela empresa X. Então você vai lá, aponta lá para os IPs desses servidores dessa empresa X, e sempre quando houver uma pesquisa na internet sobre o seu domínio, os DNS vão pedir para que você faça requisição para esses servidores DNS da empresa. Então é mais ou menos o que a gente vai simular. A gente vai ter dois domínios diferentes, tá, nesse servidor autoritativo. E no servidor Apache, a gente vai ter duas páginas com domínios diferentes também, para você perceber que você pode ter no Apache diversas páginas de domínios diferentes. E isso que é chamado de virtual hosts. O que são os virtual hosts? É a capacidade que o Apache tem de responder por diversos nomes de páginas, tá? De domínios diferentes e subdomínios também. Então, no servidor DNS, a gente vai configurar as zonas que são os domínios, né? Então a gente vai editar o /etc, /bind, /named.conf.local, que a gente já viu que é o arquivo onde a gente configura nossas zonas. Daí a gente vai configurar a primeira zona, que é o ava.br, tá? Type master, ou seja, é o DNS principal, ok? E o arquivo está em /etc, /bind, db.ava.br. A gente já viu essa configuração aí no vídeo sobre DNS autoritativo. E a gente vai configurar outra zona, que é o acme.com.br, também vai ser um type master, tá? E o arquivo de configuração dessa zona é o /etc, /bind, dbacme.com.br, tá? E se você tivesse, por exemplo, 200 domínios, né, você configuraria aí os 200 domínios no arquivo named.conf.local, ok? Como eu disse, é assim que as empresas, né, que oferecem esse tipo de serviço configuram o seu domínio. Um único host, né, ele configura diversos domínios ali. Então, configurando os subdomínios, os hosts do domínio ava.br. Então a gente vai editar ou criar o arquivo /etc, /bind, /db.ava.br e vai usar toda essa sequência de diretivas aí que a gente já viu no vídeo de configuração do DNS autoritativo. Eu não vou entrar em muito detalhe. Se você quiser, assiste lá o vídeo que está bem detalhadozinho para você poder entender. Então a gente configurou o domínio ava.br através do arquivo db.ava.br e depois a gente vai configurar os subdomínios do domínio acme.com.br. Então, /etc, /bind, db.acme.com.br. Se você reparar, o www, ok, desse domínio também aponta para o servidor Apache que a gente criou, que é o 192.168.1.201. Por que aponta também para esse servidor Apache? Porque o Apache ele consegue lidar com diversos domínios, tá? E subdomínios através dos virtual hosts, né? Então você pode reparar que é o único que tem aí o IP da minha infraestrutura local, e os outros subdomínios, né, os outros hosts, né, tem um IP diferente aí para você ver como o DNS pode lidar com diversos hosts aí de redes diferentes.
Então, se você quiser que seu DNS autoritativo seja recursivo e procure por domínios e subdomínios externos à sua rede, altere o /etc/name.conf.options, né? E na diretiva forwarders, coloque os IPs dos DNS externos. No caso, usarei o DNS do Google. Se você quiser que o seu DNS não só responda pelos nomes do seu domínio, mas também faça pesquisas externamente por nomes que não fazem parte do seu domínio, você configura aí essa diretiva que é o forwarders, que no caso aí, quando ele não conseguir resolver nenhum nome, ele vai recorrer aí para o DNS aí do Google, tanto o DNS principal quanto o DNS escravo, caso o principal não responda. Então depois disso a gente vai reiniciar o serviço, né, com systemctl restart bind9.service, ok? Para que as alterações façam efeito. Eu não preciso nem dizer que se você montar seu próprio servidor DNS e quer que ele responda pelo seu domínio, registrando ele no registro BR, claro, é evidente que você vai ter que ter um IP público ou ter um redirecionamento do seu IP público externo para um servidor interno, que no caso seria o seu DNS local. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima aí com a prática.